Deus continue nos abençoando. Eu trago uma introdução que já fiz aqui no interstício de 2 anos, 2 ou 3 vezes, que é falando de ansiedade. Na primeira vez, eu não sei quantos lembram, minha mãe estava no banco e eu estava falando de ansiedade, está gravado isso. Eu tive que dar um pulo aqui porque minha mãe desmaiou. Foi um momento formidável, porque viva aquilo que prega. E a cada dia eu estou observando isso, né? Deus cuidando de nossa vida, apesar dos momentos delicados que porventura você possa estar passando. Ansiedade é um distúrbio, e já classificado, um distúrbio psicológico, que talvez você não esteja passando, e o meu desejo é que não esteja mesmo, mas você conhece alguém que está passando. O Brasil, se não é o primeiro país do mundo, fica entre os 4, 5, que entre os 5 é o terceiro, o segundo maior índice de ansiedade, e aí consegue consumir o ansiolítico. Por que isso acontece? Por que nem mesmo na casa de Deus o nosso coração consegue se acalmar? Porque desde quando nascemos somos condicionados a vivermos de forma completamente diferente daquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas o Brasil também é um dos países onde que as pessoas têm maior dificuldade de ler, de ouvir. E aí você começa a entender, quando você tem um contato, e não precisa ser tão profundo com a palavra de Deus, você começa a entender que você precisa conhecer da palavra do Senhor, você precisa ler da palavra do Senhor, você precisa ouvir a palavra do Senhor. A ansiedade desenvolve nas pessoas coisas absurdas, e falei isso 2 ou 3 vezes e quero repetir aqui. A ansiedade desperta tensão muscular, o que nós chamamos de espasmos, né? Às vezes você está com o teu corpo e tua perna começa a tremer sozinha, o teu braço treme sozinho, você está assim e o seu olho começa a fazer uma tremedeira, e aí você fala: meu Deus, eu estou ansioso. Não, pode ser uma característica da ansiedade. Ansiedade é a preocupação excessiva por alguma coisa que talvez não vai acontecer. Ansiedade desperta irritabilidade. Você já teve falta de ar com sua oxigenação no corpo de forma perfeita, e você começa a catar? Esses dias, saindo da faculdade, na quinta-feira, eu me engasguei com um pedaço de quibe, e foi um negócio formidável. Eu não quis ficar perto de ninguém, queria buscar ar, e fiquei e não é a primeira vez que isso acontece comigo. Aí eu falei: eu vou, não vou? Aí o Senhor me acalmou, eu botei a cabeça para o alto e comecei a respirar. Porque a ansiedade é tão grande que a tua glote já está fechando antes mesmo de você mastigar, ou eu gosto desse termo, ruminar e engolir. E eu não sei, a gente pode estar vivendo momentos delicadíssimos mesmo, que despertam a ansiedade. Eu, por exemplo, tinha uma reunião prévia na sexta-feira, e à noite antes de dormir, mas o ar estava lá, e eu não estava conseguindo prestar atenção. A ansiedade traz uma sensação de enjoo, vontade de vomitar. Quando todo mundo sente calor, a ansiedade te dá calafrios. A ansiedade traz uma fadiga excessiva, sensação de algo que vai acontecer e algo ruim, nada bom, vai acontecer alguma coisa ruim. A ansiedade desperta em você o que a gente chama, o que eu chamo na psicologia de toque. Tu já viveu um momento na sua vida, e você talvez como adolescente, eu quando criança vivi isso, se eu coloco a mão nesse olho, eu tenho que dar um jeito, e às vezes dá vergonha de eu colocar a mão no outro olho, e aí eu tenho que pegar a outra mão e botar para fechar um ciclo, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim. Começa a desenvolver o toque, mas isso começou na ansiedade.
Minha mãe, formada pela vida, quando ela percebeu que eu botava a mão no joelho, ela falou: para com isso, menino. A minha ansiedade, ela foi para algum lugar que nunca mais voltou. É porque às vezes a gente não está tratando a realidade da nossa vida como deveríamos tratar, enxergar os desafios, enxergar os problemas. Você vê alguém lidando com uma situação difícil, você ora e fala: já coloquei no altar do Senhor, mas você dá 2 passos para trás, você, sendo uma pessoa sábia para não ficar cansado, senta e fala: Deus vai agir, e espera que uma pessoa tome uma atitude que outrora era sua. Essa atitude era sua, Deus permitiu que essa resolução passasse pela sua mão, e a experiência ministerial me diz que isso, quando não é tratado, essa situação pega uma proporção maior e acontece uma proporção maior na vida de outra pessoa. Mas eu quero te falar que para as crises de ansiedade, que pode não ser frequente, ou até mesmo inexiste na sua vida, e louvado seja Deus por isso, é possível que você preste atenção nessa conversa que estamos tendo, nessa mensagem aqui, e você pode também identificar os sinais do teu corpo e da tua mente, porque talvez você esteja entrando já numa roda de ansiedade, e que você não venha gastar dinheiro com ansiolítico. Gaste com viagem, invista na obra do Senhor. Eu desejo te falar nessa manhã que Deus não se agrada que uma filha dele, um filho dele, viva em ansiedade. Nós precisamos refletir como está a nossa jornada de fé. Nós precisamos usar no púlpito do Senhor palavras que façam sentido. Ontem eu não estava pesquisando, mas vi um comentário sobre 3 preletores que é reconhecido, e hoje todo mundo porque tem a mídia, mas que você não deve ouvir. O primeiro, que trata só de autoestima, que você pode, que você consegue, que você vai. Pastor, que problema nisso? Eu quero ver o dia que você não puder. Eu quero ver o dia que você não vai conseguir. Eu quero ver o dia que você não vai ter condições de ir. Você vai falar: Deus, o Senhor não me ama mais. Segunda preletora, ela fala da teologia, que já é antiga, a gente já não deveria nem mais cair nisso, da prosperidade, que eu adapto como barganha, que é o seguinte: Deus, eu te dou aqui. Deus, eu te dei aqui. Deus, eu te dei, cadê? E a terceira pessoa, que estava sendo relatada dos preletores, que você não pode ouvir. Então, o primeiro, você vai ter muitas vitórias. O segundo é a barganha. E terceiro, que não há dificuldade para aqueles que são eleitos. Piora um pouco pela diferença da primeira, porque a primeira todos têm vitória. O segundo é: se você não tem vitória, é porque você não é um eleito, não é uma eleita. Gente, isso é um caos. Então, se você não está tendo vitória, você não pode ler o livro de Jó, e você está fadado ao fracasso, ao erro, à destruição. Eu quero te falar que isso não é verdade. Eu quero te falar que a dificuldade de ser o pregador da palavra de Deus é que você nem sempre agrada a todo mundo. E talvez em muitos casos não agrade, mas aqueles poucos que ouvem e se alimentam da palavra de Deus têm as suas vidas transformadas. Uma coisa que eu peço ao Senhor é que na minha jornada de fé tenham pessoas que tiveram um encontro real e tiveram mudança na sua vida. Não uma mudança de vir para o culto, uma mudança na sua vida, que além de vir para o culto, dá um bom testemunho. Para tanto, a mensagem do Senhor Deus, assim eu creio, e creio que você também está crendo dessa forma, está em Mateus capítulo 6, e nós já lemos aqui, o versículo 25 em diante. Mateus 6, o versículo 25 em diante. Ó Deus, é a palavra do Senhor para a nossa vida. Então, continue nos abençoando, continue falando ao nosso coração,
e nos encha de vitórias em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor. Eu repito 2, 3 vezes para que todos possam ter acesso ao conteúdo bíblico que faremos a leitura e que pode também, dessa forma, pode estar acompanhando. Por isso vos digo, não andeis preocupados. Você deve ter na tua tradução ansioso, ansiosa, mas eu cheguei mais próximo ali daquela tradução do original do grego, e aí é preocupados mesmo, tá? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Eu mantive a palavra preocupados e eu preciso parar aqui rapidinho na leitura para te falar que preocupação é pré-ocupação, é algo pré que ainda não está acontecendo e que na maioria das vezes não vai acontecer. Versículo 26: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Eu quero fazer a leitura do versículo 26, munido daquilo que eu creio que o Espírito Santo está me enchendo, Santiago, de falar o seguinte: é que uma busca da ecoteologia, chamada hoje em dia, teologia aí, que o Santiago falou aqui, vamos fazer um passeio para a família. É isso, viva além dos desafios. Eu quero te convidar a fazer essa leitura pensando no passeio. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E aí você pergunta, com que dinheiro eu vou? A resposta vai estar aqui. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado à sua estatura, talvez na sua tradução, na sua jornada, é aproximadamente meio metro na sua estatura. Quero parar aqui, porque qualquer comentário pode ser mal interpretado se eu tiver que discorrer sobre um meio metro a mais na estatura de algumas pessoas. Hoje você tem que ter um zelo 10 vezes maior no que fala, porque hoje o que a gente diz e a leitura bíblica, às vezes a pessoa interpreta mediante o sentimento do que ela está vivendo e não pelo que você falou. Mas vamos continuar. E quanto à vestimenta, por que andais preocupado? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e nem trabalham. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, o princípio de uma riqueza, ou o totem de uma riqueza, a marca de uma riqueza, o ícone de uma riqueza, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Versículo 30: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vai vestir cada um de vocês, não vestirá muito melhor vós? E aí essa parte dói, galera de pequena fé, gente de pequena fé. Versículo 31: não andeis preocupado com a preocupação, dizendo que o que comeremos, ou o que nós vamos beber, ou com o que nós vamos vestir, porque todas essas coisas os gentios se preocupam. E a gente vai entender que os gentios é porque eles não acreditavam na ação de Jesus, na ação divina, era pela força do braço. Decreto que o vosso Pai Celestial sabe muito bem a necessidade de cada um de vocês. Versículo 33: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha aí a resposta do que a gente tem que fazer. Quando tem a prioridade do trabalho, da escola, da faculdade, do nosso trabalho, e quando tem aqui a obra de Deus. Mas eu quero fechar no versículo 34 a nossa leitura.
não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, e aí diz aqui, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas próximo do que Jesus falou está escrito assim, olha, porque o dia de amanhã se preocupa consigo mesmo. Vê a diferença? É tipo assim, olha, tu não se preocupa, mas basta cada dia seu mal. O dia de amanhã você vai identificar. Então eu lia sempre assim, hoje tem o mal do dia, amanhã tem um outro mal, e depois da manhã outro mal. E o Senhor nos ensina o seguinte: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se preocupa consigo mesmo. Amanhã será resolvido na tua vida. Então você que está aqui, ouça e viva a palavra do Senhor, porque amanhã Deus proverá, como Deus está provendo hoje. Deus não vai deixar o seu povo no meio do caminho, e se pelo deserto tivermos que passar, durante o dia Ele vai colocar uma chama, durante o dia vai colocar uma nuvem nos protegendo pelo fogo, e à noite uma chama de fogo nos protegendo do frio. Era assim com o povo, de dia aquela nuvem protegendo do fogo do deserto, aquele calor absurdo, aquele calor mortal, e durante a noite tinha que ter a chama, a labareda de fogo, porque era muito frio. Deserto, sinônimo de extremo, deserto do tudo ou do nada. O deserto na tua vida pode ser um nada, mas pode ser um encontro do tudo e transformar a tua realidade de vida. Como você está vivendo o teu deserto? Como eu estou vivendo o meu deserto? Ah, meus amados, essa mensagem impacta a responsabilidade direta sobre a minha vida. Eu sou responsável. É por isso que essa mensagem é difícil, porque eu falo, aquele que levantar a mão esquerda receberá 2.000 nessa semana. Mas a gente não acredita em Papai Noel, em gnomo, e querem botar Jesus nesse meio. Jesus vem nos ensinar como é que é a nossa vida. O fato de nos preocuparmos com o futuro demonstra a nossa falta de confiança, a falta de cuidado do próprio Deus na nossa vida. E não devemos nos sentir mais culpados durante o nosso viver, mas fomos condicionados a isso. Se não trabalha, não come. Tá, Paulo falou isso, mas Paulo falou isso mediante a submissão divina. Tem que fazer a tua parte, mas entender que não é só através da sua parte. A realidade é que somos cidadãos do céu, mas estamos residindo temporariamente na terra. Jesus nos ensina a não fixar a nossa atenção de forma exacerbada, de forma muito grande, nas preocupações da terra. Temos que ter o nosso compromisso, mas isso não pode nos consumir, irmãos. Pelo contrário, é preciso saber e confiar que o Senhor Deus, o soberano Deus, proverá com as nossas necessidades. Eu quero nesse momento te desafiar a ter um pensamento. E se você tem esse pensamento, você levanta a mão, porque eu quero registrar isso para todas as igrejas que nós conhecemos, ou na denominação que nós pertencemos. Quem aqui já viu um servo, uma serva do Senhor morrer de fome, de sede? Não tem, irmãos, porque aqui o tema da mensagem é: Deus tem cuidado dos seus. Eu não posso ser simplesmente um simpatizante do Evangelho. O tempo que vivemos já não dá para isso. Vocês vão identificar na mensagem que o nosso testemunho tem que ser condizente com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a necessidade se apresenta de forma incompatível com aquele que confia em Deus. É preciso confiar no Senhor e entregar todo o nosso ser, toda a motivação, todo o motivo que nos tenta separar de uma real comunhão com o Senhor. É preciso colocar no altar de Deus as nossas ansiedades. Conselho da IBCO, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Confie e descanse no Senhor, pois Ele tem cuidado de vós.
Especialmente relatam que a ansiedade é a causa por aquilo que está fora do nosso controle. Eu não tenho controle. Deus tem o controle sobre a nossa vida. É preciso confiar no Senhor e entregar todo e qualquer motivo de ansiedade. Por isso é importante, eu diria necessário, confiar em Deus. Colocar o controle de todo o nosso ser nas mãos, nas fortes e poderosas mãos do Senhor. Descansar no Senhor é crer que Ele vai agir e continuará guardando o seu povo. Não sei quantos perceberam, mas algumas vezes aqui foi anunciado culto para as crianças. Isso em outrora era um motivo de ansiedade. É uma batalha, período pandêmico, pós-pandemia. Vocês sabem disso. Hoje, atividade para crianças, Deus tem enviado pessoas. Vocês vão ver no mês de outubro, Deus tem chamado vocacionados a se aperfeiçoarem. Deus tem mexido na igreja que é dele. O molde não é humano, é divino. Você que aqui permaneceu, entenda que o direcionamento vai ser de Deus. Se não for, realmente precisa avaliar se é aqui que Deus quer você. Mas seja sincero. Porque aqueles que estão aqui precisam de um ombro amigo. Precisamos avançar. E eu despertei no primeiro momento. Vamos buscar o reino de Deus. Tudo o que precisamos é de Deus. E tudo o que temos foi Deus que nos deu. Deus nos deu. E se Deus não deu, é porque não precisamos realmente. Temos que aprender. Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus, e então as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não sei se você vive o desafio que eu vivo, quando eu me deparo com a porção de livros para ler, quando eu me deparo com o trabalho que me traz parte do sustento para minha família. Uma vez eu falei isso em particular. Aqueles que fiéis na obra do Senhor, eu falei para minha esposa orando, será que eles pensaram quando tomaram a atitude que a gente tinha uma criança pequena quando fomos convidados legalmente para vir para cá? Teu filho é pequenininho, né? Como é que deve ser, Dani, você como mãe? Se não pensar se tem comida para o teu filho, uma estrutura. Mas esse é o povo de Deus que nós chamamos que somos povo de Deus. Então parte do meu sustento, quando eu paro para trabalhar, eu falo, Senhor, a palavra que eu tive é o seguinte, tu sabe que aqui não tem dinheiro não, né? Não vai pagar as coisas, as dívidas. Isso aconteceu. E aí eu quero te falar que quando eu me deparo com o estudo do meu trabalho, da visão acadêmica, eu falo, Deus, eu escolho ler a tua palavra em primeiro lugar. Até hoje não me faltou. E eu creio que não vai faltar. Não vai faltar. A gente não pode barganhar com as coisas de Deus. Meus amados irmãos, é preciso permanecer firme, sabendo que Deus tem cuidado dos seus. O Senhor Deus proverá com todas as nossas necessidades. E a experiência que construímos com o Senhor Deus se torna testemunho para outras pessoas. Nós podemos, pastor, nos dedicar à obra do Senhor, porque quem cuida de nós é Deus. Nós podemos aceitar o chamado, Santiago, porque quem nos sustenta é Deus. Garotada que aceitou o ID da vocação, Camille, Deus que cuidou da tua mãe, vai cuidar de você e vai cuidar dos teus filhos. E o nosso sustento não vem de pessoas ou instituição, vem de Deus. E Deus dá o jeito dele, porque Ele é Deus. Não precisamos e nem podemos ficar olhando vistas humanas. Vivemos para glorificar o nome de Deus. Vamos viver o reino de Deus hoje. Você realmente nasceu para dar certo. Você, minha irmã, nasceu para dar certo.
foi uma escolha desde o ventre do Senhor. Só que para você dar certo, requer que você tenha as escolhas certas, e a melhor escolha que você precisa ter é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, é viver Jesus como o único e suficiente Salvador. E a ansiedade, e o medo e o cansaço são vencidos no Senhor. Quando estamos no Senhor, vencemos todas as batalhas. Os instrumentos indispensáveis para obter a vitória é através da oração e do conhecimento da palavra do Senhor. Através da oração que colocamos toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todo o nosso cansaço no altar do Senhor. É através do conhecimento da sua palavra que aprendemos a cada dia na nossa vida a vencer os desafios que nos assolam. É no Senhor. É possível sim se alegrar no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Porque a alegria do Senhor não repousa em meio às circunstâncias desfavoráveis da vida, mas no próprio Deus. E o apóstolo Paulo recorre e repete para enfatizar essa verdade: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. A alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Trata de uma qualidade espiritual, uma qualidade espiritual que o cristão foi habilitado a ter. A alegria não é algo condicional que uns têm e outros não têm. A alegria daquele que tem o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito, repousa no seu coração. É possível ter paz, não só alegria, mas é possível ter paz. É possível ter paz em meio aos conflitos. Essa é a resposta imediata à oração mediante a ansiedade. Coisas que não podem ser inteiramente compreendidas, como por exemplo ter paz em meio a uma cidade, em meio a uma rua que está sendo bombardeada. Nossos missionários em Israel, e eles escrevem: por aqui está tudo bem. Como pode? Podem ser explicadas e vividas naqueles que estão em Cristo Jesus. E o Senhor nos ensina em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade é vencida na oração, na entrega de um coração contrito no altar do Senhor. É entender que quando lhe faltar o oxigênio, o pneuma, o Espírito Santo age em nós e através de nós. Não estou lutando contra a indústria farmacêutica. Tenho pastor amigo que trabalha e é farmacêutico, mas eu estou falando que nem todos os casos são farmacêuticos. Eu estou falando que Deus é todo poderoso. Não estou lutando para não nos tratarmos. O que estou falando é que mesmo em meio aos tratamentos, podemos nos prostrar no altar de Deus. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Vamos propagar o reino de Deus. Meus amados irmãos, propagar o reino de Deus vai além de palavras. Deve ser reconhecido pelas nossas ações. Na minha jornada de fé, depois de 1 ou 2 anos, ou antes, um pouquinho de ser consagrado ao ministério da palavra, eu tinha contato com um amigão, e ele me chamou para ir numa igreja de uma outra denominação, e eu estava no culto com ele, e foi uma unção, e uma coisa formidável, uma coisa maravilhosa. Não te pedi permissão para falar sobre isso, e
aquele poder, a igreja numa bênção, e a manifestação do Espírito, se é que me entendem, de várias formas, e aquilo foi legal, a gente não discrimina. E eu estava andando, e estava chovendo, e a esposa dele estava com a criança pequena, ele com o guarda-chuva, falando da manifestação tinha que gravar o rosto da minha esposa, assim, ó, aquela cara de nojo. E nós tínhamos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e ele com guarda-chuva, a Cláudia bem mais nova, e falando do poder de Deus. Aí a Cláudia assim, é uma mulher de pastor que é muito tranquila. Eu falei isso para ela. Ela, obrigado, meu, é muito tranquilo. Mas eu não sei se eu tinha sido já ordenado ou não. A Cláudia fez assim, Cleiton: ô meu irmão, pelo amor de Deus, cara, tá falando da ação de Deus aqui, vai lá cuidar do teu filho e da tua mulher que estão na chuva. E aí ele foi, mas para piorar o cenário, ele trouxe uma palavra ríspida. Eu sou lapidado em casa, eu tenho 3 moças, né? Com a Raninha, a cadeirinha 4, a Rana fica, cadê a cadela quando eu falo, sai Rana, ela fala assim, ó. Então eu sou lapidado na minha fala, fui criado pela avó, e isso não tem desmérito e não mexe de forma nenhuma comigo, pela minha tia, pela minha mãe, né? E pela minha sogra, e aí gente, quando tratou mal, a Cláudia em menos de 2 tempos virou para a pessoa e falou assim, cadê o poder do Espírito? É claro que aquilo foi pauta de mais de uma semana lá em casa de conversa. A Cláudia está completando aqui, irmãos, eu só vou traduzir porque está falando bem alto. O que foi, meu amor? Ainda recusou a carona que a gente ofereceu para a família, porque ele queria ainda ficar, a Isabel está rindo, ainda queria ficar instigando a mulher lá. Eu falei, vamos juntos e tal, era só eu e Cláudia. Aí recusou a carona. Cláudia, já tirou isso do teu coração, meu amor? Glória a Deus, né Yuri, é importante isso. Mas nós precisamos propagar o reino de Deus com as nossas ações. Vocês têm poder do Espírito, não tem? Quem quiser pode estender a mão para mim aqui e orar. Uma oração que sai de vocês, estende mesmo, no poder. E assim, a oração é, se não for de Deus, que Ele não fale, que Ele não age. Sério, sério. Vem, alguém pode fazer essa oração, falar bem alto. Deus, saia da boca dele o que tu queres. Só essa oração, quem pode? Estende aí, gente, eu vou receber. Estende aí, porque depois eu vou falar, eu preciso saber se eu estou na unção. Quem vai dar esse grito aí e falar? Amém, Deus. Nós cremos em Deus. Não fala que está junto aqui e as ações não estão não, irmão. Faz isso não. Quer saber qual é a diferença de partícipe e cooperador? Uma história diz que no meio da conversa entre uma festa dos animais, perguntaram para a galinha, o que você vai dar à galinha? Pó, 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 pó. Eu vou dar ovos. Tá valendo. Chegaram na vaca. Mu, 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 mu. O que você vai dar? Eu vou dar leite. Chegaram para o porco. Porco, o que você vai dar? O que eu vou dar? Eu vou dar a orelha, o pé, a costela. A galinha só colaborou. A vaca só colaborou, meu parceiro. O porco foi parte do processo. Deus tem chamado pessoas para fazerem parte do processo e se doarem, se entregarem no altar de Deus. Porque nós precisamos. Então, se a fala for pó, 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 se for mu, 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 não que a gente não queira, mas nós precisamos de mais pessoas. Eu não domino a igreja do Senhor, mas nós precisamos de mais pessoas que façam parte do processo, que colaborem, obviamente,
Estou vendo pessoas, eu estou em tal lugar, vi a necessidade da igreja, envia. Eu estou lá na Alemanha, envia. Estou em Amsterdã, envia. Mas se Deus tem te chamado para fazer parte desse processo, aceite em nome de Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Desejo concluir, meus irmãos. Sabe que quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, Ele sempre supre todas as nossas necessidades, toda a necessidade do povo dele. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, em ações de graça. Que o Senhor Deus nos abençoe rica e abundantemente. E como vocês estenderam as mãos para cá, que possamos orar por todos nós, uns pelos outros, para que Deus continue honrando essa agência de fé, a igreja que é dele. À noite, se necessário for, ande mais uma milha para receber uma palavra poderosa que vem do altar de Deus para o nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus. É a tua palavra e ela ensina que não volta vazia. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Cristo Jesus e as doces, incomparáveis consolações do Teu Espírito esteja sobre a nossa vida hoje e para todos sempre. Amém.